Hoje eu resolvi fazer um vídeo de um ranking de leituras de um só autor. O autor Christopher Chaboté, que eu tenho certeza que você aí do outro lado já deve ter lido alguma coisa ou ouvido falar desse autor. Se não, corre atrás que ele tem publicações muito bacanas para ser lida. Bom, eu sou Yuri Mazetti, bem-vindo ao Página Tripla. E hoje eu resolvi pegar as minhas leituras que eu fiz do Chaboté e colocar no ranking. Bom, dê seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, compartilha com a galera esse vídeo e deixe seu ranking aí nos comentários das suas leituras. No Brasil, o autor foi publicado pela Heavy Metal Brasil em uma única história curtinha, onde ele só faz do seu desenho, já há muito tempo atrás, e desde 2017, 2018, vem sendo publicado continuamente pela editora Pipoca e Nanquim, que o publica até o momento com exclusividade. Já foram lançados 8 materiais dele, eu tenho 7. O Acender uma Fogueira, lançado em 2025, também conhecido como o ano passado. Eu ainda não adquiri, mas em breve entra na coleção, que ele é um daqueles autores que sempre que possível eu tento buscar ler tudo, adquirir tudo que sai aqui no Brasil. Eu vou começar do que eu, vamos dizer assim, menos gostei até o que eu mais gostei, que é o meu favorito. E o primeiro é, em sétimo lugar, é o Henri Désiré Landru, né? É uma história que ele conta um fato histórico de um assassino e ele vai narrando, que até uma certa parte do quadrinho eu acho muito bacana. Depois eu entendo que ele tenha tomado algumas liberdades poéticas para contar a história desse assassino e já pro final me perdeu um pouco. Quadrinho que vale talvez uma releitura para repensar mais, mas ele fica em sétimo lugar. Em sexto, a última leitura que eu fiz, a mais recente dele, é o Museu. Não foi o último que foi lançado, mas foi o último que eu lancei, que eu li, que eu lancei. Quem sabe um dia nós não lançamos quadrinhos também, né? Por que não? E aqui narra a vida das obras de arte num museu na França. Não é o Louvre, é um outro museu. Você vê as obras de arte conversando, as que podem andar, elas vão andando e se indagando sobre a vida, né? Cara, como que é a vida lá fora? Quem são as pessoas que caminham? Então, os quadros meio que tem uma paixão por obras de arte. É bem divertido, mas ela não tem um quê, tipo, ah, meu Deus, grande história, como as que vão estar mais acima do ranking. Mas tá aí o sexto lugar. Em quinto lugar, eu fiquei bem na dúvida se eu colocaria Moby Dick ou o Purgatório, e na dúvida eu acabei colocando o Purgatório. Esse, por enquanto, é o único quadrinho colorido do Chaboté que eu tenho na coleção. É uma história muito bacana, né, de um cara que faleceu e foi parar nesse limbo, né, que é o Purgatório, e ele acaba andando pela terra como uma alma penada, e você vê o sofrimento dele, o sofrimento de outras pessoas, as situações que ocorreram com quem causou a morte dele, que não era um cara muito bacana. Só que por que ela está em quinto lugar e não em quarto na frente de Moby Dick? Porque Moby Dick é uma adaptação, né, da literatura, né, do quadrinho do livro do Herman Melville. Me deu muita vontade de ler Moby Dick, né, o livro original. E eu acho a arte do Chaboté nesse material muito legal, muito bacana, como ele desenha o mar, como ele trabalha o navio, como que ele inclui trechos do livro aqui no quadrinho. Muito bacana. Esse foi o primeiro Chaboté que o Pipoca lançou. Muito, muito bacana. Vou ver se o quanto antes eu pego o livro para ler e comparo. Já li uma outra adaptação do Moby Dick, feita pelo Bill Sienkiewicz, acho bem bacana também. E vamos pro top 3, né, pro pódio daqui do Chaboté, que eu acho que logo logo a gente pode mudar ele, né, porque além de Acender uma Fogueira, eu acho que é uma mudança constante, mas achei que valeria colocar aqui esse top. E também acho que vale vocês comentarem aí. E outro autor merecia um top de leitura. Eu já li bastante coisa do Orlandelli, bastante coisa do Pedro Mauro. Quem é outro autor nacional ou internacional que vale um top 10, seja qual for, né, de quantidade de leituras que você tem, mas para fazer um ranking de leituras dele. Às vezes tem autores que fizeram, sei lá, 100, 200 quadrinhos, a gente tem que escolher uma parcela lá. Bom, em terceiro lugar eu coloquei Yellow Cab. Talvez para muitos não esteja tão alto no ranking. Eu já vi algumas resenhas que não são muito fãs desse quadrinho, mas eu gosto dele. Ela também é uma adaptação literária, é baseada no romance de Bernard Cohen, não sei se fala assim, né, porque é um francês, né, mas eu gosto muito, além de se ambientar em Nova York, né, é gostoso ver histórias de Nova York, uma grande metrópole maior que São Paulo, para quem mora em São Paulo sabe disso,
mas a rotina que tem de um motorista de táxi. Como é ser um motorista de táxi numa grande metrópole, como é conviver com passageiros assim, como é conseguir ser um motorista de táxi. Achei muito legal isso aí, eu achei diferente, né? Uma visão diferente, um mundo diferente, uma história que talvez a gente não buscasse ler sobre. Então, Yellow Cab, bacana. E aí vem o top 2, né? As duas primeiras, top 2. Solitário e um pedaço de madeira e aço. Número 2 ficou o Solitário. Esse, inclusive, eu consegui na época buscar a edição com bookplate, então eu tenho na minha coleção autógrafo do Chaboté. E por que eu coloquei Solitário em segundo lugar? Porque apesar de ser uma história maravilhosa, de ter um cara, né, que sofre de viver isolado num farol e toda a questão, ele não tem um detalhe que eu acho mais apaixonante, que eu vou falar no próximo quadrinho, né, no Pedaço de Madeira e Aço. Ele tem a inventice, ele brinca com a imaginação do cara que mora no farol, mas ele não tem um detalhe que me fez me apaixonar pelo Chaboté, que é a narrativa dele no quadrinho mudo. E narrar a vida através de um banco de praça. Cara, esse quadrinho é incrível, incrível, incrível em várias maneiras. Ele ajuda você que não é leitor de quadrinhos a talvez entender a narrativa de quadrinhos, sem ficar preocupado em ler os balões, falar, poxa, eu tô lendo, será que eu tô lendo na ordem certa, não sei o quê. E um parênteses rápido, a Chaboté é um autor que pode ser bem introdutório para pessoas que não costumam ler quadrinhos, principalmente os que são adaptados. Então, o meu número 1 é Um Pedaço de Madeira e Aço. Acho que por enquanto é o quadrinho mais apaixonante do Chaboté. É um quadrinho que acho que merece uma republicação mais breve possível pelo Pipoca. Ele tem um formatinho de livro também, ele é muito bacana. E como eu falei, ele é uma narrativa sem balões, uma narrativa muda. Tem um pouquinho de texto, né, que às vezes tem uma pichação ou outra. Mas é um quadrinho incrível. E você, já leu obras do Chaboté? Tem seu ranking? Ou ranking de outros autores que você queira compartilhar com a gente? Compartilha aí nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal e fique com a gente para outros vídeos. E lembrando sempre, melhor que uma página é uma página tripla.